Não foi fácil, a gente marcou, desmarcou, enfim, mas deu certo. Gentilmente, o Lucas está aqui com a gente. O Lucas é extremamente conhecedor, vocês podem perceber aí o quanto ele tem se envolvido e tem essa desenvoltura, né, num tema técnico, um tema difícil, né, um tema que não é fácil conduzir aí para uma palestra, né, e para um público aí tão, né, seleto. Obrigado, Keila, pelo esforço, também no contato, né, com o Lucas. Não foi fácil, né? Foram marcamos 3 vezes, não deu certo, mas hoje o Lucas está aqui. Deu certo. Os textos de ano, né, Lucas? Prazer, obrigado. Isso aí, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, quer começar? Eu começo? Gente, a ideia aqui é tentar, talvez, transmitir, né, o sentimento de vocês aqui em pergunta para o Lucas. Então a gente vai tentar mediar aqui, que vamos, né, ser prático também em função do horário, mas a ideia é ter um termômetro aqui. Então vou começar aqui rapidinho. Bom, 3 meses para tirar a folhinha aí do calendário. O que ainda é possível fazer nesse período? O que seria a dica mais importante para quem não estudou, para quem não buscou entender a reforma tributária? O que o Lucas poderia dizer aqui para os empresários do varejo, de serviço, indústria, até mesmo para o produtor rural? O que dá para fazer? O que é possível fazer? E por onde começar, Lucas? Muito bom. Bom, o primeiro desafio, Paulo, é o documento fiscal. Então, esse a gente não pode deixar de considerar porque tem uma penalidade significativa depois daqueles documentos que eu falei a vocês, das notas técnicas. A nota técnica da NFE, do CPE, da nota do consumidor, nota de serviço também de alguns municípios. Então, isso a gente precisa estar preparado em 2026 para emissão. Quem tem que fazer isso é o sistema que emite o documento fiscal de vocês. Então, vocês precisam garantir que o RP, que o sistema de gestão esteja pronto. Primeira coisa é mandar um WhatsApp para eles agora, perguntando, e aí, tá pronto? Essa é uma boa dica. De cara. Você fazer agora, de cara. Depois, você tem que pensar o seguinte, mas peraí, não é só o sistema estar pronto, eu também tenho que parametrizar o sistema. Você vai precisar ir lá e fazer as configurações dentro do sistema. Talvez você vá precisar do teu escritório de contabilidade, você vai precisar de uma consultoria, vai precisar pesquisar. Isso tem que ser feito já. Contratos, você já pode começar a fazer certos contratos, já pode começar a fazer aditivo dos teus contratos. Básico, dizer as mudanças da reforma tributária. São 4 cláusulas que vocês precisam ajustar agora, de imediato também. Mas o meu contrato só vai ter esse impacto em 2027. Mas, de novo, se você fizer antes, melhor. Mexer na parte do processo, de como você faz os pagamentos. Porque muitos pagamentos acontecem sem o documento fiscal, ou descasado da operação fiscal. Teu financeiro está lá moendo de pagar boleto, transferência, etc., enquanto todas as tuas notas fiscais estão em outro lugar, inclusive. Está na gaveta de alguém, está no e-mail de alguém, está num outro departamento. E isso está se perdendo dentro da contabilidade, que não tem um efeito fiscal hoje. Vai ter. Tem que arrumar isso o quanto antes e não é fácil mudar. A gente sabe o tamanho do desafio que é mexer dentro da cultura de uma empresa. Show. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, Lucas, mas a gente tem ouvido muito nas palestras que a gente tem feito aí no Mato Grosso afora, que é com relação à parte imobiliária. Quem de vocês aí tem imóvelzinho alugado, que é pessoa física, tem alguém na plateia? Tem, né? Ninguém aluga nada, gente. São humildes, né? São humildes. Todo mundo tem, E a pergunta a gente tem visto e estudado que o setor imobiliário vai passar realmente por uma transformação gigante na reforma tributária. Eu queria que você abordasse um pouquinho, e principalmente com relação à pessoa física, que hoje tem imóveis, que a gente sabe que também, né, recebe muito pouco, então nem para que declarar, né? Para quê? Para quê? Então, qual que vai ser a grande mudança aí nesse setor, Lucas? Vamos lá, são algumas mudanças. A primeira delas é que o setor imobiliário como um todo hoje, nós não temos nem a tributação do ISS, porque não é considerado um serviço, e nem temos a tributação do ICMS, porque não é considerado uma mercadoria. O terreno, a casa, ou a sala comercial, o aluguel, não é uma mercadoria que você está transacionando. Então, este conceito, quando ele se torna de operações, como eu disse a vocês, tudo tributa, lembram disso? Inclusive o imóvel, inclusive a locação. Então, a primeira grande transformação é que nós vamos tributar estas atividades. Então, as atividades imobiliárias passam a ter uma tributação total de IBS e CBS.
Em alguns casos, reduzida. Por exemplo, na locação, nós vamos ter uma redução de 70%. Então, é uma redução significativa, mas ainda assim é muito maior do que a gente paga hoje, ou do que a gente não paga hoje. Exato. Então, qualquer coisa diferente de zero é ruim, concordam? Tem que pagar, já vai pesar um pouco mais. Então, esse é o primeiro conceito que vocês precisam levar em consideração. Vamos tributar porque os serviços, todas as soluções imobiliárias passam a ser consideradas operações. Dentro da sistemática de IBS e CBS, o contribuinte é quem fornece. Ele não precisa ser uma pessoa jurídica. Então, eu posso ser contribuinte do IBS e da CBS sendo uma pessoa física, sendo um produtor rural, sendo um transportador autônomo, não importa. As condições para que eu migre para o regime regular é por opção ou pela regra definida na legislação. Para o produtor rural, aproveitando aqui que falamos deles também, 3.600.000 reais a mais. Paulo me contava aqui hoje, quando fizemos o podcast, que os produtores rurais aqui em Sorriso faturam 3.600.000 reais por minuto. Então, você imagina, é por ano, gente, o limite. Por minuto não dá, vai ter que tributar IBS e CBS. Então, passou de 3.600.000 no ano, tem a tributação integral também de IBS e CBS a ser considerada. Que não é só o tributar em si, mas é o operacional todo do tributar. A sistemática do crédito, do débito, comprar com nota, pagar com casamento entre a nota, boleto, tudo isso vai ter que ser feito por esses produtores rurais, assim como a pessoa física. A regra da pessoa física é mais de 3 imóveis e acima de 240 mil reais por ano. Então, 20 mil reais a mais por mês. Não é muito difícil você receber isso de aluguel, convenhamos, com a inflação, o custo do dinheiro. Hoje ainda vi uma pesquisa de que a classe média hoje considerada no Brasil é quem ganha até 50 mil reais por mês, hein, pessoal? Olha que loucura isso. 50 mil reais por mês hoje ainda é classe média. É depois dos 50 mil por mês que você sai da classe média. Olha que loucura. Então, o dinheiro está valendo cada vez menos. Então, 20 mil reais por mês de aluguel vai ser insignificante daqui a pouco. Tem uma correção prevista, etc., mas é insignificante. O fato é, nós vamos ter que tributar IBS e CBS sobre as nossas operações imobiliárias. Vai aumentar. Vai aumentar. Vamos lá. Reposicionamento da cadeia produtiva. Tá? Remodelagem de negócio. Então, vamos lá. Quem, o pai da reforma tributária, Bernardo Api, um industrial, que está aí na frente, secretário especial da reforma tributária, e fala-se que o grande beneficiário é a indústria. Eu queria aqui compartilhar e até ouvir um pouco sobre esse tema com relação ao varejo, o da ponta, ou seja, o produto para sair lá da indústria percorre o distribuidor, vai lá para o atacadista, o distribuidor vai lá no varejo. E se acontecer um processo de indústria consumidor final? Pode afetar diretamente o varejo. O que o empresário precisa estar atento em relação a isso? Na remodelagem, a gente não está falando apenas de tributo, a gente está falando de uma nova visão dos negócios. Isso é de se preocupar? Com certeza. A maior preocupação nisso, Paulo, ela está no fato de que muitas empresas hoje operam com o tributo sendo um diferencial competitivo. Então, o tributo é que determina a necessidade da indústria de usar aquele canal de distribuição. Isso não vai mais fazer sentido. Então, o diferencial tem que ser logístico, tem que ser estrutura de custos, de pessoas, de capilaridade, de como se chegar na ponta, no consumidor final. Esse tem que ser o motivador daquele negócio e não mais o tributo. O turismo tributário, como é chamado no Brasil, que é o circular com a mercadoria entre vários estados para aproveitar de benefícios e incentivos fiscais numa importação, por exemplo, pelos portos e aeroportos do Paraná ou por uma trade em Santa Catarina, isso não vai mais existir a partir de 29 e não existe mais integralmente em 2033. Então, essa dinâmica de negócio, sim, vai ser afetada e o olhar do empresário tem que ser montar uma balança. Dizer, no meu negócio hoje, o quanto o tributo impacta mais ou menos. Se eu tenho um impacto e o meu diferencial competitivo é o tributo ou a falta dele, porque você sonega e consegue ter um preço menor, provavelmente você vai ter mais problemas do que aquele em que a balança é invertida e o tributo tem pouco ou nenhum impacto. Show, maravilha. Só para a gente finalizando, o pessoal está cansado, mas uma pergunta, de novo, um pouco técnica, mas que vai impactar aqui os empresários com relação a essa preparação mesmo até janeiro de 26. Porque não é só uma mudança do modelinho da nota fiscal, na verdade,
Nós vamos ter aí um novo código da nota fiscal, que é o famoso Sequestrig, que é um código de classificação tributária novo. Quem tem muitos itens, vocês aí que são de comércio, né, varejo, enfim, vai precisar fazer toda uma codificação, na verdade, novamente, de item a item, fazendo essa ligação do Sequestrig com o MCM. Isso dá trabalho, será? Isso dá muito trabalho, né, Keila? 3 meses, né? Um tempão aí para a gente fazer toda essa reclassificação. Essa reclassificação é quando eu comentei com vocês da questão do sistema, que vocês vão mandar o SMS, o WhatsApp para a empresa de software, né, que vocês contratam aí, é porque você vai precisar parametrizar, vai precisar fazer essa reclassificação de todos os itens, todas as atividades, mesmo atividade imobiliária, não está cadastrada hoje, não tem um NCM para ela, não tem um código de serviço para ela, mas tem um Sequestrig para ela. Ah, mas eu tenho uma atividade aqui de plano de saúde, tem um Sequestrig para ele diferente. Eu tenho aqui concurso de prognósticos. Tem aqui jogatina? Um sorriso? Não. Ninguém abriu um cassino clandestino, pessoal? Só o jogo do Tigrinho, só. Só do Tigrinho? Só do Tigrinho. As bets, né? Ninguém fundou uma bet aqui ainda. A gente tem 2 bets na carteira, a do SBT e a da Band são nossos clientes. É um mundo paralelo, pessoal. Uma loucura. Vai tributar, vai ter IBS, CBS, outro Sequestrig. Então, tudo isso é uma necessidade muito grande de se correr contra o tempo. E a verdade é o seguinte, não dá tempo de fazer tudo. Não dá. Assumam isso como o ônus do processo. Nós temos que escolher as batalhas. Façam aquilo que é mais crítico. Eu compro 90% das minhas aquisições de insumo agropecuário. Bom, então vou focar no insumo agropecuário. 90% dos meus custos são vinculados aqui com o insumo para o plástico que eu preciso para produzir. Mais uma vez, você vai focar em dar atenção a isso. O Lucas brinca um pouco, né, com a questão do agro. O agro é rico, o agro é isso, o agro é pop, é tech, né? É uma brincadeira à parte, mas o comércio hoje da nossa cidade passa por uma dificuldade, né? A gente tem visto isso no dia a dia, justamente por quê? Por causa do olhar do consumidor, que mudou, né? O hábito do consumo mudou. As pessoas estão buscando, elas estão indo realmente... a gente fala que o maior concorrente do empresário local hoje os marketplaces, né? Os grandes players digital, quer dizer, Mercado Livre, Alibaba, enfim, inclusive compras internacionais, né? E aí, o grande ponto que a gente vê na questão da reforma vai ser realmente a questão do fluxo de caixa. Isso me parece que realmente vai determinar quem vai sobreviver até 2032. O que dá para fazer em relação à caixa? Ótimo. Reorganizar os custos é importante, organizar as finanças, reduzir o endividamento, por exemplo, nesse período, buscar um crédito mais barato, renegociar com os bancos, buscar capital de terceiro, eventualmente trazer um novo sócio, pensar em fusões e aquisições. Nós temos clientes, pessoal, que abriram áreas de M&A, de compra e venda de empresa, para a reforma tributária. Porque eles entenderam esse jogo, Paulo, de que vai ter empresa na Bacia das Almas que não soube fazer essa equação e vai precisar de muito capital que não vai conseguir. Perfeito. Porque não conseguiu, não é porque o dinheiro, tá caro, é porque o dinheiro não existe. Ela não consegue acessar o banco, ela não consegue tomar aquele dinheiro todo. Então ela vai ser punida por isso e ela vai ter que ser comprada. Então esse é um jogo muito importante e valioso a ser considerado, né? Que o caixa vai impactar. Legal. Agora, eu não posso deixar de falar, Paulo, que a imagem que vocês passam para o Brasil é de que vocês são ricos, hein? Quero dizer isso. Várias pessoas viram aí nas minhas redes sociais que eu estava em Sorriso hoje, Keila. Pessoal de São Paulo, Faria Lima, dizendo, nossa, você está onde está o ouro. Então o marketing de vocês é de riqueza, o que é bom. É bom. Atrai, Keila. Acho que a gente está atraindo os bons eventos para cá e tudo mais. Mas isso. Realmente, de fato, outros palestrantes, inclusive, fizeram a mesma postagem. C6, Fintechs, outras empresas mandaram mensagem. Isso é bom. Isso é bom que a gente está sendo visto. É bom. Então, de parabéns. Maravilha, show de bola. A gente fica aqui até amanhã, né? Até às 6 da manhã, tá bom? Tem assunto, né? Mais um pouco? Mais uma? O pessoal tá animado, né? Do agro não tem muita gente, né? Mas o nosso, como falou, nós vivemos do agro. E a gente fala, o agro vai ter um impacto, eu acredito, maior, me corrija se eu estiver errado, Lucas,
Porque hoje, quando a gente olha para o lado dos produtores, não existe uma apuração mensal de um tributo. Não se paga PIS, COFINS, ICMS, ISS, tem lá o ICMS, um diferencial de alíquota, né, algo nesse sentido. Mas a partir de 2027, o produtor rural ele passa a ser contribuinte mensal de IBS e CBS. Não é porque ele é produtor rural, é por conta da operação que ele exerce, pela commodity, pela compra, venda, produção de milho, soja, arroz, algodão, enfim. Então, visualizando, olhando de fora, e hoje a gente tem uma grande quantidade de produtores na carteira, a gente visualiza esse desafio também, eu acredito até um pouco maior no agro nesse sentido, porque é algo que vai ser implementado, algo novo, coisa que para nós, né, que é da indústria, comércio, prestação de serviço, vai mudar a forma de tributação, mas para o agro não. O agro vai ter algo novo, apuração mensal de CBS e IBS, que não tem nada a ver com imposto de renda, né? Eu acho que o impacto vai ser grande, não vai? Impacto grande, porque esse produtor rural ele vai se parecer com uma empresa do lucro real. Então ele vai ter que ter sistema, ele vai ter que ter controles, ele vai ter que ter equipes, ele vai ter que gastar dinheiro com contabilidade, com advocacia, ele vai ter que investir muito mais. Isso onera o custo dele. Vai despender mais dinheiro, mais capital de giro. Então, é uma mentalidade, é uma mudança de mentalidade fundamental que vai ter que acontecer num curto espaço de tempo. E isso nós precisamos apoiá-los, nós precisamos ajudar o mercado para que ele se desenvolva da maneira correta. Perfeito, maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado muito por vocês terem ficado conosco até essa hora, né? Muito importante para nós. É a primeira convenção que a gente realiza nesse formato. A gente acredita que é um formato que deu certo pelo que a gente tem visto, né, de feedback. Então, agradecer mesmo a vocês que participaram, agradecer imensamente, Lucas, gentilmente, veio para Sorriso, Keila, e a todos os diretores da CDL, os colaboradores. E tem um presente para o Lucas. Opa. Keila, por favor, vamos entregar aqui. Ajuda a gente aqui. Importante que esse vinho aqui, pessoal, não tem imposto seletivo ainda. Né? Vocês já sabem, ó. Já estamos aumentando os estoques aqui, ó. Show. Depois... E a história de Sorriso tá contada aqui, que legal. Por um pioneiro em fotografia. Está aqui a história do município. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Faça bom proveito do vinho. Obrigado. Lendo e assistindo aqui as fotografias desse livro. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Vamos fazer a foto.